Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um dia nós estamos aqui, online, para você e com você, amém? Vai dando um joinha aí, vê se está tudo ok, o som, a imagem, para que nós possamos estar começando o nosso culto, amém? É bem diferente para mim, né? Sem os irmãos na igreja. Desde já quero dizer que eu estou com muita saudade dos irmãos. Do carinho, do sorriso, dos abraços. Mas glória a Deus por este tempo. Amém? Tudo ok aí? Amém? Tudo ok? Amém? Aleluia. Hoje, para nós, especialmente para mim, é um dia histórico. Eu que fui criada desde pequenininha nos caminhos do Senhor, sempre ouvindo falar do grande dia do Senhor, né? E hoje pela manhã abri a janela do meu quarto e olhei um silêncio. Ninguém passava, ninguém liga um som. E eu falei, meu Deus, é como se nós estivéssemos caminhando nas páginas da Bíblia, vendo as profecias se cumprindo. E um filme passou na minha cabeça, do meu avô cantando, o mercado está vazio, minhas tias, minha mãe. E eu falei, meu Deus, eu estou vivendo tudo que eu escutava falar quando criança. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é fiel, Ele é maravilhoso. E hoje foi um dia de arrependimento na nossa nação, né? E eu queria compartilhar uma palavra com você que está em Jeremias 29. No verso 14, que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos do Senhor para comigo e com você são de paz. Por mais que nós estamos vivendo dias difíceis, os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são pensamentos de paz. São para nos levar a um lugar de consciência, de entendimento, de arrependimento, de se voltar para o Senhor. E no versículo seguinte ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Farei mudar a vossa sorte. Até aqui, aleluia. O Senhor está esperando que você se chegue a Ele nesses dias, amém? Com todo o seu coração. Sabe, Senhor, como é te buscar de todo o coração? E o Senhor me levou lá em 1 Samuel, rapidinho, eu não vou pregar. 1 Samuel 4 fala que os filisteus atacaram o povo de Israel. O povo de Israel é o povo de Deus. E por permissão do Senhor, os filisteus venceram. E voltando, os israelitas perguntaram: por que o Senhor nos feriu dessa forma? Vamos buscar a arca. A arca é a presença do Senhor.
Eles queriam a presença do Senhor para que eles não fossem mais feridos, para que eles não fossem mais atacados. E aqui o Senhor me mostra que essa não é a maneira que nós temos que buscar o Senhor para sermos livres de situações. Isso não é buscar o Senhor de todo o coração. Então o Senhor permitiu que os filisteus atacassem de novo o povo de Israel. E de novo eles foram derrotados, porque eles não buscaram o Senhor com todo o seu coração. E depois da arca permanecer com os filisteus durante 7 meses, resolveram devolver a Israel. E lá no capítulo 7, no versículo 3, assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e a Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O Senhor, Samuel, fala para aquele povo que eles precisam se livrar dos deuses estranhos. E nesses dias é isso que o Senhor quer de nós. Se arrependa, renuncia tudo aquilo que tem te afastado do Senhor, ou que tem impedido que a palavra do Senhor flua dentro do seu coração, que faz você cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para você e através de você. Deus, Ele não quer dividir você com ninguém. E nesses dias o Senhor quer tudo de você. Deus não quer dividir você. Deus não aceita dividir a glória dEle com deuses estranhos, com coisas, com situações. Amém? Que nesse momento você possa estar fechando os seus olhos aí na sua casa, na sala, no quarto, aonde você estiver. E que você possa realmente estar se entregando ao Senhor. Não só hoje, mas que essa entrega seja daqui para frente, todos os dias. Todos os dias você decida no seu coração a buscar o Senhor com todas as suas forças, com tudo que você tem, com tudo que você é. E você será achado dele. Aleluia. Aleluia, Pai. Nós te damos o louvor nesta noite, Deus. Oh, Pai, eu te peço, Senhor, fica à vontade, ó Pai, na minha vida, na vida do meu irmão, ó Pai, que está aqui, que está em casa, Senhor. Oh, Pai, que possamos nessa noite ser achados por Ti, Senhor, com corações totalmente disponíveis, arrependidos e rendidos a Ti e a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Declaramos que Tu és Deus sobre as nossas vidas, Pai, sobre a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Adore o Senhor, meu irmão, minha irmã. Adore o Senhor aí mesmo, onde você está. E Ele recebe a sua adoração. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declara uma vez liberdade. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui.
sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Hoje as coisas eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tem aqui, ó Pai, se faça presente em nosso meio. Vem, Jesus, vem em tuas mãos, Senhor. Vem, Jesus, e toma o teu lugar. Tem liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Hoje as coisas, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Hoje as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Declare: o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, Pai. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo.
Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Propósito eterno, é uma razão pra existência, ambições e outros sonhos. Um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Te ter como o maior tesouro, te amar como amei o outro. Tua grandeza descoberta, e toda a terra saberá. E toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo antes a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em
resistência. Ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Servirei
imensa em tudo que eu fizer. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Oh, levante suas mãos, você que está em casa. Levante suas mãos, feche seus olhos. Tudo é pra glória. Tudo é pra o teu nome. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Tua glória. Oh, Espírito Santo. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tudo que eu fizer. Tudo, Senhor. Tudo é glória. Tudo é pra Teu nome. tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Sim, Senhor. Tudo é para sua glória, Pai. Tudo é para sua glória, Senhor. Nós dizemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de podermos te adorar, Senhor. Podemos expressar a Ti, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, a nossa adoração. Tudo é para a Tua glória, Senhor. Tudo é para a Sua glória, Senhor. O Senhor tem preeminência, Senhor, em nossas vidas. O Senhor tem preeminência, Senhor, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão assistindo. Neste momento declaramos, ó Pai, que tudo é para a Sua glória. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Vocês estão felizes? Eu estou feliz. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Eu quero comunicar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero fazer das palavras da minha esposa as minhas. Estamos vivendo um tempo histórico na igreja, no mundo, né? Estamos vivendo um tempo que nós nunca... Eu tenho 51 anos, não parece. Eu sei que muitos falam assim, meu Deus, como não parece? Ele parece que tem uns 25, mais ou menos. Mas eu tenho 51 anos de idade. Eu nunca vi no mundo algo acontecer como está acontecendo nesse tempo. De Deus, Ele parar o seu relógio para movimentar o seu propósito em nossas vidas. Deus estabelecer o seu querer sobre a igreja. Então nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde Deus está nos alinhando, Deus está nos falando conosco, onde Deus está sussurrando aos nossos ouvidos. E a Bíblia diz em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós cremos que esses são dias que o Senhor tem falado conosco de uma forma poderosa. Aleluia, eu louvo a Deus por isso. E eu louvo a Deus por esse dia, né, de arrependimento no Brasil. Irmãos, eu quero crer no profundo do meu coração que a igreja, ela não pediu, mas ela se arrependeu. Eu quero crer que muitos dos filhos entenderam o propósito desse dia, que é o arrependimento. É nós nos convertermos, é nós nos rendemos diante do Senhor, é nós declararmos a senhorio de Deus sobre o Brasil, sobre a nação brasileira, porque esse foi o propósito de nós estarmos reunidos como igreja. Então eu não poderia deixar de falar, de deixar de compartilhar. Eu creio, irmãos, que esse é um tempo que Deus quer ouvir o nosso choro, o nosso arrependimento. São obras de arrependimento que vai trazer um grande avivamento, que vai trazer uma mudança para o Brasil. É quando uma igreja se prostra, se arrepende pelos pecados dessa nação. Pelos pecados dessa nação. Eu creio que esse é um tempo que Deus está remindo a nossa nação, remindo a nossa nação.
Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por cada irmão, por cada irmã desse ministério, dos outros ministérios que estiveram prostrados diante do Senhor desde ontem, ainda estão, né? Nós vamos encerrar logo mais depois dessa reunião, nós vamos estar encerrando. Eu mesmo vou estar encerrando meu período de jejum. Mas sim, sabe, querido, eu quero louvar a Deus, porque eu creio que algo no mundo espiritual se moveu, né? Talvez você fale assim: ah, pastor, mas alguns não entenderam. Querido, o propósito de Deus em tudo é para aqueles que entenderam. E se você entender o propósito de arrependimento, de renúncia, de entrega, Deus vai visitar a sua vida, e através da sua vida nós iremos viver um grande avivamento. Amém? Aleluia! Então eu quero louvar a Deus por tudo que Deus fez, Deus está fazendo e Deus vai fazer nesses dias, no nome de Jesus. Irmãos, terça-feira nós temos nosso culto online, não será presencial. Nós estamos debaixo de uma ordem do Ministério Público Municipal e também do prefeito, também do governador do estado. Nós estamos debaixo de uma ordem e nós queremos ser obedientes a essa ordem. Então nós não teremos o culto na terça-feira presencial, mas teremos online pela mesma plataforma do Facebook, né? Eu quero louvar a Deus, pedir a paciência de alguns irmãos, porque às vezes pode ser que dê alguma falha no som, pode ser que dê alguma interferência, mas em virtude de muitas lives, muitos cultos agora estão ocorrendo, só no Brasil mesmo, inúmeros cultos estão acontecendo nesse exato momento. Muitos estão pelo Facebook, outros pelo YouTube, né? Outros pela plataforma do Instagram. Então, às vezes congestiona, às vezes dá algum problema na internet, mas nós vamos ficar firmes. Nós queremos transmitir a mensagem de Deus. Eu creio que você será tremendamente abençoado em nome de Jesus. Então, terça-feira nós temos nosso culto. Quinta-feira, culto no lar. Amém? Deus nos dá uma palavra, nós ministramos uma palavra. E Deus tem feito coisas tremendas, tem sido testemunho daquilo que Deus já tem feito. Eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor nos colocou nessa plataforma aqui do Facebook para alcançar outras vidas de outros estados, até mesmo de outras nações, né? O nosso perfil é público, ele está invadindo lares que nem mesmo nós conhecemos, mas que sabemos que o Senhor conhece cada vida e o Senhor há de operar poderosamente. Amém? Eu creio nesse tempo de milagres para a igreja brasileira. Então, quinta-feira culto no lar, sexta-feira oração das 18h30 até as 19h30, né? Por causa do toque de recolher aqui na nossa cidade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O toque de recolher a partir de sexta, sábado, domingo é 8 da noite e nos demais dias são às 10 horas da noite. Então, por isso, os nossos cultos começam uma hora mais cedo, meia hora mais cedo. Então, sexta-feira é 6h30 da tarde. Então, 18h30. Então, eu queria convidar você a estar participando. Na sexta-feira é só oração. Amém? Aleluia. Culto de ceia do Senhor. Eu quero louvar, irmãos. Eu quero exaltar o nome do Senhor. Eu fiquei muito feliz, porque eu vi várias mesas já preparadas nos lares. Mandaram já as fotos nos grupos. E depois vai estar na página ali. Nós vamos fazer um vídeo, né? Postando cada foto de cada casa da sua ceia, sabe? É um tempo maravilhoso. É a primeira vez que nós vemos isso acontecer na nossa igreja, pelo menos, né? E realmente que Deus está nos surpreendendo, e Deus vai te surpreender nessa noite. Você crê nisso? Então dá um amém. Você está em casa aí, irmão, dá um amém, por favor. Você que está aqui, me ajuda, dá um amém aí. Aleluia. Eu preciso de um amém, querido. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, na página da igreja, você não precisa desconectar agora, mas também nos grupos tem o número da conta da igreja. Tem o número da conta dos 2 bancos que a igreja trabalha. Então, se você for tocado no teu coração de fazer uma oferta, né? Você que é membro, quer dizimar, não tem como você entregar em mãos, mas você quer fazer por transferência bancária, então você pode estar procurando ali, né? Na página da igreja tem dos 2 bancos ali, né? A conta da igreja. Amém, querido? Mas se você não tem como, pastor, eu não tenho como depositar, não tenho como fazer transferência, eu queria que você nos comunicasse, porque nós daremos um jeito. Nós iremos até a sua casa, nós iremos até o seu lar, nós iremos aí buscar pessoalmente e abençoar a sua vida.
Nós temos que nos adaptar a essa situação. Nós estamos adaptando. Amém, irmãos? E eu quero louvar a Deus, porque alguns irmãos têm nos procurado, alguns irmãos têm ido até a minha casa, entregado dízimo, entregado oferta. Outros nós fomos até a casa, outros têm depositado. Então eu quero louvar a Deus pelo coração fiel, pelo posicionamento fiel para com essa obra. Amém? Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero orar nesse momento pelo seu dízimo, pela sua oferta. Eu quero orar nesse momento para que o Espírito do Senhor, é aquele que fala aos nossos corações. Se você se sentir tocado pelo Espírito, esse é um tempo, irmãos, que Deus está levantando homens e mulheres com corações generosos. Pastor, eu não sou desse ministério. Pastor, eu estou em outro lugar do estado, estou em outro lugar, em algum lugar do Brasil, mas eu senti no meu coração de fazer uma oferta. Você pode estar nos mandando uma mensagem, ou você pode estar enviando através das contas bancárias. Amém? Mas deixa o Espírito Santo mover o seu coração. Aleluia. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós louvamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado essa casa. O Senhor é o provedor dessa casa. Verdadeiramente nós temos visto, Senhor, o Senhor despertando, Deus, uma igreja fiel. Pai, esse é um tempo, Senhor, de um caos. Esse é um tempo de pandemia. Mas, ó Pai, acima de tudo, nesse tempo o Senhor tem mostrado para nós algumas coisas. E entre essas coisas o Senhor tem mostrado uma coisa, Senhor. O Senhor tem mostrado que nós temos um povo fiel, Senhor. Aquelas pessoas que verdadeiramente, Senhor, oh Deus, obrigado, Senhor, por cada dizimista e ofertante desta casa. Eu quero pedir, Senhor, que a bênção do Senhor, a bênção que enriquece e que não acrescenta dores, estejam sobre a vida deles, Pai. Hoje e para sempre, nós abençoamos, no nome poderoso de Jesus. Só quem crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra, pretendo ser breve. Acho que você, que está lá no livro da carta aos 1 Coríntios, carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Nesses dias de oração e de clamor, uma das coisas que Deus tem mostrado, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 6. Pegue lá sua Bíblia. Não desconecta o teu celular, eu vou ler para você. Não precisa desconectar. Mas se você está com o celular e tem uma Bíblia, aquela Bíblia que faz tempo que você não lê, vai lá, pega lá, pede para o seu filho pegar. Olha que Deus mostra, Deus revela o profundo e o escondido, irmão. Então manda lá, manda o filho pegar lá, vai lá buscar aquela Bíblia, aquela que está lá guardada, faz dia que eu não olho, mas eu quero ler hoje, 1 Coríntios capítulo 13. Os irmãos que estão aqui, eu vou pedir para colocar nos comentários aí, 1 Coríntios 13, do versículo 6 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, e o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou
conhecido. Meu Deus, que coisa linda isso. Agora o meu conhecimento é incompleto, mas depois eu conhecerei, como também sou conhecido. Curva sua cabeça, por favor. Jesus, me dá graça para expressar aquilo que o Senhor tem expressado no meu coração nesses dias. E não seja eu quem fale, mas o Teu Espírito falando através da minha vida. Esconda-se, Senhor, esconda-me, Senhor, atrás da nuvem. Revela, meu Pai, através da Tua palavra. Fale com meu irmão, com a minha irmã, aqueles que estão aqui, vai junto comigo, mas aqueles que estão em casa, Senhor. Hoje é o dia do Senhor e nós queremos ouvir a Sua voz. A promessa, Deus, é que nosso conhecimento não é incompleto. Nós não conhecemos todas as coisas do Senhor, mas o que me alegra é a promessa que chegarão dias, ó Pai, que nós haveremos de conhecer, como também nós somos conhecidos do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Só quem crê diga amém. Aleluia. O agir de Deus, irmãos, ele vai além da nossa compreensão. O agir de Deus, ele vai além da nossa compreensão. É interessante que Paulo vai dizer à igreja de Coríntios aqui, vai falar a respeito de alguém que era perfeito. Aquilo que era em parte, que era perfeito. Na escuridão ele vai brilhar a sua luz. Ele se manifesta como uma luz. Quando eu era menino, Paulo fala, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Paulo está dizendo, quando eu encontrei a maturidade, então eu desisti das coisas de menino, eu desisti das coisas que eu achava que eram corretas. Entenda, Paulo não está falando aqui de uma idade, de quando ele era menino. Paulo está falando de uma maturidade espiritual, de um entendimento espiritual que ele não tinha, mas que agora ele tem. Paulo não está falando aqui de um entendimento que ele tinha quando ele estava nos pés de Gamaliel. Mas quando eu vejo isso que Paulo está falando, é que mesmo diante dos pés de Gamaliel, conhecendo a Escritura, conhecendo a palavra, conhecendo a letra, Paulo vai dizer, a minha conclusão é que eu era menino. Eu pensava como menino, eu sentia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu alcancei a estatura, eu alcancei a maturidade, eu desisti das coisas de menino. Ele fala, porque agora eu vejo como um espelho, ainda que de forma obscura, mas vai chegar um dia que eu o verei face a face. Ele está dizendo, agora o meu conhecimento ainda é incompleto, porque Paulo me leva ao entendimento, irmãos, que Deus ele tem coisas para revelar para nós nesses últimos dias, coisas profundas e sobrenaturais para a igreja. Nesses últimos dias, Deus ele quer se revelar à igreja. Ouça isso no seu espírito. Deus ele quer se revelar para nós nesses últimos dias. Eu só vou compreender isso quando eu deixar as coisas de menino, eu deixar a natureza de menino. Então Paulo fala, existe um lugar de maturidade, de maturação, que Deus vai me levar, porque eu tenho um conhecimento que ainda não é um conhecimento completo, mas chegará um dia que eu irei ter toda a revelação completa, assim como Ele tem da minha vida. Escute aqui, meu irmão, Deus conhece a minha e a sua vida. O salmista, ele diz que Deus conhece o meu levantar e também o meu deitar. O salmista vai dizer no Salmo 139 que a palavra ainda não chegou na minha boca, ainda não havia a palavra chegado na minha boca. Tudo o Senhor conhece. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração, e a promessa é que nós iremos conhecer o Senhor exatamente como Ele conhece. Você tem entendimento dessa profundidade que Paulo está dizendo aqui?
Essa é uma profundidade maravilhosa e tremenda e poderosa. Nós iremos conhecer o Senhor. Então o agir de Deus, ele vai além da nossa compreensão. O trabalhar de Deus vai além da nossa compreensão. Lá em Mateus, no capítulo 16, o Senhor faz uma pergunta e um questionamento aos discípulos. Ele chega para os discípulos e diz: olha, o que dizem os homens a respeito de quem eu sou? Os discípulos vão dizer: olha, alguns dizem que você é Elias, outro é Moisés, outros dizem que você é alguns dos profetas. Jesus, diante daquela indagação ali, ele fala: em vós, quem dizes que eu sou? Jesus, ele não estava tirando apenas uma resposta da boca daqueles homens, mas Jesus queria saber exatamente que tipo de revelação de quem Cristo era no coração daqueles homens. Pedro, nesse ímpeto dele, ele diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e diz: bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus foi que revelou. O Espírito de Deus o revelou. Você teve uma revelação do Pai. Pedro entrou em um lugar, em um ambiente, irmãos, de revelação de quem Cristo era, E ele diz: verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo adiante, Pedro, ele entra em um outro ambiente de revelação. Só que essa revelação já não era mais do Pai, mas era uma revelação de Satanás. E quando Jesus fala que iria sofrer, que iria padecer, ele fala: de modo algum, Senhor, nós permitiremos isso. Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Observe que eu estou falando de um discípulo que caminhava com Cristo, que ouvia e que via as manifestações de Cristo, mas que tinha uma revelação, em um momento de revelação de quem Cristo era, mas logo depois ele perde completamente essa revelação exata. Isso fala de uma natureza muitas vezes imatura. Isso fala, irmãos, de não compreender e não permanecer dentro da verdadeira revelação da palavra de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para os Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 3, eu queria pedir para os pastores, para os irmãos que estão aqui, poder colocar no comentário, Efésios capítulo 3, do versículo 8 até o 11. Olha só o que Paulo vai dizer a respeito da revelação, a respeito daquilo que Deus tem. Paulo vai dizer assim: a mim, eu sou o menor de todos os santos, mas foi-me dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas. Paulo está dizendo: existe um evangelho de uma profundidade, de uma riqueza insondável. E ele fala: foi-me dada essa graça. Aí ele continua dizendo: e manifestar a todos qual a dispensação do mistério. Existe um mistério, existe algo, um segredo de Deus, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isto para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus, que foi estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Escute aqui para mim, olha aqui para mim. Deus tinha um segredo. Deus tinha um segredo, e esse segredo estava guardado e preparado para a igreja. É tão tremendo isso, que ele decide então trazer à tona esse segredo agora, através da igreja. É exatamente isso que Paulo está falando. O segredo, os mistérios que os principados, que os demônios, que o inferno não conhecia. É interessante que desde Adão, desde Abraão, quando Deus dá uma promessa,
e fala que de ti serão benditas todas as famílias da terra, eu te abençoarei, eu te farei grande, eu multiplicarei sobre a sua vida, desde Abraão. O diabo, ele tenta parar a obra, só que de forma errada. O diabo, ele vai tentar paralisar a obra, tentando aniquilar esses homens que tinham uma promessa. Mas Deus não havia ainda estabelecido a promessa, o segredo que ele tinha. Deus só revela o segredo agora para a igreja. Ou seja, Deus, ele é poderoso, que ele escolhe primeiro as pessoas para revelar os segredos. Deus, ele não fala o segredo para depois entregar às pessoas. Não, Deus, ele primeiro buscou as pessoas, alcançou as pessoas para depois mostrar o segredo. Então Deus tinha esse segredo. E Paulo vai dizer que os principados e as potestades não conheciam. Irmãos, existe uma, eu vou repetir para você, existe uma maneira de Deus manifestar na minha e na sua vida, que só a igreja de Cristo pode ter. Só nós temos a revelação e o poder de Deus em suas mãos. Foi nos dado autoridade, através do Filho ele nos deu autoridade. Então, como esse poder opera, e é isso que enlouquece o diabo, porque Deus, existe uma multiforme, uma sabedoria multiforme de Deus, de agir, que os principados e a potestade não têm. Então Deus, ele trabalha de diversas formas, de diversas maneiras, e Deus opera e manifesta o seu reino, manifesta o seu poder e a sua glória sobre o povo, sobre as nações. Entenda bem, quando o diabo descobriu isso, quando o diabo descobre isso, eu estou tentando construir um fundamento para mim chegar no local que o Senhor quer nos levar. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o povo de Deus está vivendo um grande avivamento, avivamento poderoso em Jerusalém. Quando Satanás descobre isso, então ele vira o canhão agora. O canhão agora não é mais para a estrutura, o canhão agora é para a igreja. Agora nós vamos trazer consequências, nós vamos atribular a igreja, nós vamos trazer agora pragas, nós vamos trazer agora vamos trazer agora perseguição, ao ponto deles não suportarem mais. Atos capítulo 8, versículo 1 vai dizer que houve uma perseguição tão grande, mas tão grande na igreja, que os irmãos não se dispersaram. Mas a dispersação dos irmãos aqui não foi uma dispersação para eles trabalhar como missionário na obra, não. Foram fugindo mesmo, com medo de morrer, com medo do caos que se houve ali. A Bíblia chega ao ponto de dizer que só ficou os apóstolos, só permaneceu no lugar os apóstolos. Uma multidão, milhares e milhares de pessoas que havia sido tocados pelo Espírito Santo, tocados pelo Evangelho de Cristo, se dispersaram. Então, quando o diabo entendeu que a igreja tem a chave da revelação e a autoridade, ele mudou o foco, ele mudou o canhão, ele começou agora a atirar setas contra a igreja. E é isso que nós precisamos entender. É isso que a igreja precisa entender. Foi dada a Pedro a chave do reino dos céus. Pedro, ele falou: sobre essa pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então eu vou trazer um exemplo de Pedro. Lucas, no capítulo 22, no versículo 31 e 32, Jesus chama Pedro em particular e fala: Simão, Simão. Eu não sei você, mas imagina Jesus. Todas as vezes que Jesus vai falar para mim, ou vai falar para você, e usa duas vezes o nosso nome, irmãos, se espera, porque vem chumbo grosso do Pai. José Roberto, José Roberto, meu Deus. Os joelhos tremem, as pernas balançam. Então quando ele chama ele de Simão, Simão, eis que Satanás pediu a você como trigo. Jesus está dizendo: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar a sua vida como trigo. Sabe, o fato de Jesus
permitir que Satanás peneirasse a vida de Pedro, não quer dizer que Jesus abandonou a Pedro, não quer dizer que Jesus não tinha um propósito sobre a vida de Pedro, não quer dizer que Jesus não tinha um plano sobre a vida de Pedro. Escute aqui, você que está em casa, eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. O fato do Senhor permitir que algumas circunstâncias, que algumas adversidades chegam até a sua vida, chega até o meio dos seus, não quer dizer que Deus não te ama, não quer dizer que Deus não deixou de ter um propósito para a sua vida, não, ao contrário, Ele te ama, Ele tem um propósito sobre a sua vida, mas Ele está trabalhando, Ele está gerando algo em mim e você, para que o diabo não ceife a minha e a sua vida, quando Ele começar a fazer a obra dele em nossas vidas. Pois, Jesus diz assim: eu, porém, orei por você, eu, porém, clamei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar a mim, fortaleça os seus irmãos. Olha a tradução da nova Almeida atualizada. Eu gosto muito dessa tradução. Olha como diz. Jesus está dizendo: eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Primeira coisa, Jesus está orando para que a fé de Pedro não desfalecesse. Primeiro ponto é que se Jesus estava pedindo, a fé de Pedro não ia desfalecer. Primeira certeza era essa, que jamais poderia abalar o coração de Pedro. A segunda é que Jesus fala: e você, quando voltar a mim, é sinal que Pedro não ia morrer, e que o diabo não ia tirar a vida de Pedro, e o diabo não ia acabar com Pedro, ele ia voltar para Jesus. Eu posso ouvir um amém para você por isso? O fato de Deus estar trabalhando na sua vida não quer dizer que tudo está acabado. Você vai voltar para o propósito, Deus vai fazer coisas excelentes, Deus vai operar na sua vida poderosamente. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pedro, você vai voltar a mim, e quando você vai voltar a mim, você vai fortalecer os seus irmãos, você vai ajudar os seus irmãos. Então, qual era o propósito do pastor Pedro? Para que ele se convertesse genuinamente. Porque uma coisa, irmãos, é eu ser convencido do Evangelho, outra coisa é eu ser totalmente convertido ao Evangelho. E depois que Pedro fosse convertido de forma genuína, então ele teria que fortalecer os seus irmãos. Eu queria que você que está em casa pegasse a sua Bíblia, abrisse no livro dos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 16 até o 39. Hebreus capítulo 10, versículo 16 ao 39. Eu reli o livro de Hebreus todo ele, 16 ao 39. Capítulo 10, versículo 16 ao 39. Olha o que diz a palavra do Senhor. Você que ainda não encontrou, vai ouvindo. Você que está em casa, presta atenção. Essa é a aliança. Olha o Senhor falando: que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Essa é a palavra que Deus deu para meu coração nesses dias de intercessão pela igreja, pela nação brasileira, pelas nações desse mundo. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse tempo de intercessão pela igreja. Essa é a aliança que eu farei com eles. Eles quem? A igreja do Senhor. Depois daqueles dias, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Fala de um tempo de arrependimento, fala de um tempo de remissão dos pecados, fala de um tempo que nós estamos arrependendo dos nossos pecados. Olha o que diz: ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Uma vez perdoado, Deus nos perdoou completamente. Aleluia.
Portanto, meus irmãos, assim diz o Senhor, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, isto é, pela sua carne. Portanto, meus irmãos, precisamos ter ousadia. Deus está nos dando nesse tempo um espírito de ousadia. Para quê, pastor? Para entrar no Santo Santos, pelo novo e pelo vivo caminho. Não é mais aquele das leis de Moisés, mas um novo e vivo caminho das leis, segundo a graça de Deus, segundo o corpo de Cristo, que foi rasgado, foi transpassado e ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que estava sobre nós, Ele nos trouxe a paz e nos livrou de todo mal. É exatamente sobre isso. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água. Deus está dizendo, é necessário nesses dias arrependimento, ousadia, para entrar no meio do véu que o Senhor abriu pela carne. Hoje nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, que fala da morte e ressurreição de Jesus. O preço foi pago, com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado por água. Olha que o escritor de Hebreus vai dizer: guardemos firmes a confissão da esperança. Sem o que, pastor? Sem vacilar. Deus está dizendo, não vacile, não perca o tempo e a visitação de Deus. Não perca essa oportunidade que Deus está nos dando de estarmos nas casas. Não perca esse tempo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Não perca, não vacile, pois quem fez a promessa, Ele é fiel para completar. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Precisamos animar uns aos outros. Você está reunido em família, anime o seu cônjuge, anime o seu filho. Filha, anime o seu pai. Anime. Trazer ânimo. Anime como, pastor? No amor e na prática das boas obras. Não deixamos de congregar. Nesse tempo você vai deixar, mas quando voltar, você vai congregar. Não se acostume agora a não depender mais da igreja. Congregar faz parte, é uma ordem estabelecida pela palavra de Deus. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Jesus está voltando, igreja. As coisas estão se acelerando. Pastor, agora eu estava me arrumando para vir para o culto. Ela falou assim: amor, você tem percebido que os dias têm voado de uma forma tão rápida? As coisas têm passado muito rápido, queridos. Você acorda, você começa a fazer as coisas, de repente o dia acabou. Deus está abreviando os tempos. Deus está preparando a igreja. Mas para isso eu preciso admoestar, eu preciso encorajar, eu preciso não vacilar. Por quê? Porque se nós continuarmos a viver uma vida pecando, como é que é isso, pastor? Olha o que diz o versículo seguinte: porque se continuar, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Irmãos, depois que você tem conhecimento da verdade, a palavra do Senhor diz: não continue pecando de propósito, não continue brincando com as coisas de Deus. O escritor de Hebreus vai dizer: pelo contrário, resta apenas uma terrível
expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Era assim. Na lei, quem rejeitava a lei, morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora Hebreus diz: imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Meu Deus! Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa. Alguma tradução fala horrenda coisa. Horrível coisa. Meu Pai, é cair nas mãos dos Deus vivos. É cair na mão do Deus vivo. Lembre-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certo momento vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram co-participantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus. Portanto, não perca a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. E outra tradução fala: tem grande e avultado galardão. Não perca a confiança. Não perca a confiança. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Igreja do Senhor, Deus está dizendo nessa noite: é necessário perseverança. Precisamos perseverar, porque depois de haver feito a vontade de Deus, então alcancemos as promessas. Toda essa pandemia vai passar, todo esse momento vai passar. Dias difíceis ainda virão, mas eu preciso perseverar no Senhor, porque havendo feito a vontade de Deus, então possamos alcançar a promessa. E Hebreus vai dizer: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, somos dos que não retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé para a preservação da alma. Jesus está às portas, Jesus está vindo, e Jesus está preparando a igreja. Eu encorajo a você ler os Hebreus nesses dias. Eu encorajo você nesses dias que você está de isolamento, quarentena, a meditar na palavra e olhar para os sinais. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou: pastor, mas não é sempre assim, eles acabam esquecendo e começam a viver a vida do mesmo jeito. Eu disse: infelizmente, as outras vezes foram assim, mas eu creio no meu profundo, no meu coração, que essa geração é a geração do arrebatamento. Jesus está preparando a noiva. Eu não sei quando ele virá, irmãos. Não sou louco para dar data, mas uma coisa eu sei: em breve ele virá. Ele não irá demorar. O mesmo escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer, a partir do versículo 12, ele vai dizer assim: levantem as mãos cansadas
e fortaleça os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas que seja curado. Vocês precisam levantar as mãos cansadas, fortalecer os joelhos vacilantes, não deixar que o cansaço, que a indiferença bate, mas faça reto os seus pés, para que o manco, aquele que está quase caindo, não se desvie, mas seja curado. Curado por quê? Através da sua vida, por Jesus, meu irmão. Então o escritor de Hebreus vai dar uma ordem: procure viver em paz com todos que busquem a santificação, sem a qual, pastor Oswaldo, Hebreus vai dizer que ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele vai: cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Oh meu Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por muito delas muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi com Esaú, que ele vendeu o direito de primogenitura por um prato de comida, um prato de lentilha. Vocês sabem também que posteriormente, depois de querer herdar a bênção, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Querido, isso entrou na minha alma, no meu coração. Deus está dizendo: não podemos se distrair com os negócios dessa vida, se distrair com as coisas, irmãos. É tempo de santidade da igreja. Nós lemos aqui: sem a qual ninguém verá Deus. Não tem como, você não vai ver o Senhor. Ele está dizendo: olha, cuidado para que não haja nenhum impuro ou profano no vosso meio. Esaú era o irmão gêmeo de Jacó, e ele era o primogênito, mas ele teve fome de algo natural, uma comida natural, e ele desejou comer aquilo, porque ele achou que ele ia morrer desesperado. Então ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. E quando ele se arrependeu, ele decidiu voltar, querendo herdar a bênção, mas já não tinha mais jeito. Ainda que ele se arrependeu, ainda que ele buscou esse lugar de arrependimento, já não havia, mesmo com lágrimas, mesmo com choro, mesmo que ele tivesse buscado, o escritor de Hebreus vai dizer: ele não encontrou esse lugar de herdar a bênção. Mas ele está dizendo, alertando, porque Hebreus é o Pentateuco do Novo Testamento. Hebreus é considerado o Pentateuco da graça do Novo Testamento. Hebreus é o conselho de Deus para a igreja do Senhor na face da terra. Então Hebreus vai dizer: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas e à tempestade, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhe fosse dito mais nada, pois já não suportaram o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão terrível que Moisés chegou a dizer: estou apavorado e trêmulo. Mas o Hebreus vai dizer: pelo contrário, vocês chegaram ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos, arrolados no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Oh meu Deus! E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tendo cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que recusaram a ouvir quem divinamente advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós.
se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz que abalou a terra, a voz que trovoou no monte, e os filhos de Deus não queriam subir, nem tocar no monte, disseram: vai você, Moisés, que nós temos medo, certamente nós iremos morrer. Não, Moisés, entra você. Essa voz que abalou a terra. Hebreus vai dizer agora, promete, dizendo mais uma vez: eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significa a remoção das coisas abaladas, ou ser das coisas criadas, para que permaneçam coisas que não podem ser abaladas. Por isso, 12:28 vai dizer: recebemos um reino que não pode ser abalado. Retenhamos, pois, firme e sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E ele termina dizendo: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Retenha a graça. Retenha a graça. Não vacile. Deus está se revelando a nós nesses dias. O Senhor está se revelando à igreja nesses dias. Deus está se revelando à noiva nesses dias. Não vacile, querido. Não permita que o mundo te influencie mais. O grande problema daquele povo do Egito, Deus diz: olha, diga para Faraó, vai lá, Moisés, diga para ele: deixa o meu povo ir para celebrar uma festa, consagrar a mim no deserto. Faraó resiste. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então aquele povo sai depois das 10 pragas. E sabe qual foi o mal terrível? Eu quero terminar agora. A coisa mais terrível, irmãos, foi aqueles homens descobrir que o grande inimigo deles não era o Egito, não era Faraó, não era aquele exército que estava correndo querendo matar eles. O maior inimigo que eles tinham que vencer agora é o inimigo interior. É a sua vontade própria, é o seu eu, a sua carne. Eu queria chamar aqui a equipe de louvor, chamar a pastora, o pastor Osvaldo, o pastor Zé Roberto. O maior inimigo nosso nesses dias é o meu eu, é o seu eu. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso morrer para as minhas vontades. Eu preciso morrer para o meu querer. É tempo de arrependimento, igreja. É tempo de renunciar às obras da carne. Hoje é noite de Santa Ceia. Eu queria que você que está em casa se aproximasse da mesa, ou pegasse o pão, o suco. Nós iremos orar, tanto pelo suco como o pão. Eu queria pedir que a pastora, enquanto o Ministério de Louvor ministra uma canção, entregasse para os irmãos. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o seu nome. Aqui está o pão, aqui está o suco. Representa o corpo e o sangue de Cristo. O corpo que foi partido por nós e o sangue que foi derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. Um novo tempo chegou sobre nós. Um novo tempo chegou sobre a sua vida. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo de número 23,
que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. É interessante que quando nós entendemos e não comemos de forma indigna, é tão tremendo, porque você está participando com a sua família. A Bíblia, ela me ensina que a ceia, ela nunca vai excluir alguém. A Bíblia não limita se você é batizado, se você faz parte de um hall de igreja, não. A Bíblia diz: só não coma sem entendimento. Hoje foi a palavra rema do Senhor. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele se entregou por nós, ele deu a vida por nós. Deixa com que essa vida entre dentro de você, porque quando essa vida entrar dentro de você, eu estou sendo profeta de Deus, a cura virá, o milagre virá sobre a sua vida. Você não será a mesma, você não será o mesmo. Há um poder agora que Deus vai tocando e vai consagrando. Nós vamos orar para consagrar esse pão, nós vamos orar para consagrar esse suco. E quando você ingerir isso, você será totalmente tocado pelo poder de Deus. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aleluia, Jesus. Em memória do Senhor Jesus, como mandamento que a nós foi dado, de sempre estarmos lembrando do teu sacrifício, com alegria, Senhor, nós te adoramos e te bendizemos, porque crendo, Senhor, juntamente com os nossos irmãos aqui e com aqueles que estão acessando, ó Deus, seja em Campo Grande, seja nesse estado, seja em outro estado ou outra nação, que o poder de Deus possa estar alcançando a vida desses nossos irmãos, que ao comer esse pão consagrado ao Senhor, nós possamos alcançar a cura, a salvação, a libertação. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Senhor, e recebemos de bom grado no nome de Jesus. Toma, irmão, um pedaço desse pão que está aí nas tuas mãos. Do mesmo modo também, depois de comer o pão, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que vocês comerem desse pão e beber desse cálice, porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beber desse cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que eu venha. Senhor, eis aqui o teu sangue, Senhor. Nós o consagramos agora, Pai, a todos aqueles, ó Pai, que estão nos seus lares agora, nesse momento, participando como família. A palavra do Senhor diz que o Senhor está à porta e bate. Se você ouvir a voz e abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear contigo. Que nesta noite você possa ouvir através desta pregação a voz do Senhor. Que você abra agora o teu coração. A tua casa é um jardim regado e cuidado pelo Senhor, para que você possa agora confraternizar e participar da mesa do Senhor. Nós colocamos este sangue, esse cálice com suco de uva, consagrando ao Senhor agora, potencializando que ao tomar agora a tua casa vai estar coberta pelo sangue do Cordeiro.
Os umbrais da tua casa estão cobertos com o sangue do Cordeiro. Nenhuma peste, nenhuma pandemia, nada vai entrar na tua casa. Nenhum poder há sobre a tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que sobre Israel não vale encantamento. Que ao tomar desse cálice que você preparou na tua casa, você será potencializado esta semana. Você será visitada pelo poder do Senhor. Se você tiver condição de trocar com teu filho, com teu esposo, agora aí no teu lugar, troque, mas ao trocar, libere uma palavra profética sobre ele, que ele é uma bênção, que eles são uma bênção, que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo mal. Aleluia! E ao tomá-lo, eles serão curados, restaurados, porque na tua casa há algo maior, é o Senhor, em nome de Jesus. Toma do cálice agora, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Meu reino, tu é a glória, acima de todos, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Aleluia. Se você pode, aí na sua casa, coloca a mão no seu coração, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você pode, faça isso agora. Não se disperse. Pai, nós ministramos a tua palavra, nós ouvimos os seus conselhos, nós participamos de um momento, Senhor, único, de cearmos, ó Pai, no templo e nas casas, todos juntos, ó Pai, de uma forma uniforme. A sua glória se faz presente aqui e nos lares. O Senhor é um Deus presente, onisciente, onipresente em nossas vidas. Eu te peço agora, Deus, toque esse coração, toque essa vida. Agora, Senhor, tira do nosso meio, Pai, toda a distração humana, toda a preocupação humana, toda a ansiedade, todo o intento do maligno de tentar nos paralisar, de tentar sufocar a nossa fé. Nós queremos dizer, Senhor, que nós iremos prevalecer em conhecer o Senhor. Por isso, Deus, renove as forças do meu irmão, da minha irmã, renove as forças dessa família, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele que não tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, mas que participou desse culto e tem sentido no coração queimar a sua alma, eu peço, Deus, visita ele, visita ela nesses dias, e que eles tenham uma experiência viva de salvação e de remissão dos pecados. Eles sejam livres, ó Deus, de toda condenação maligna. Que haja arrependimento, Senhor. Prepara a tua igreja, Senhor. Eu declaro a bênção do Senhor, a bênção que enriquece, que não acrescenta dores. Eu declaro o milagre, Senhor, agora. Milagre agora, invadindo esse lar, essa casa, essa vida.
pelo poder do seu nome. Deus, mais uma vez, nós oramos pelo João Pedro. Ele está na UTI. Deus, tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus do impossível. Aquele homem há 38 anos, Pai, no tanque de Betesda, o Senhor disse para ele: se creres, tudo é possível ao que crê. Nós cremos. Toque ele, Pai. Toque ele. Toque ele agora. Toda enfermidade agora, nós damos uma ordem, saia da vida do João Pedro, que o João Pedro agora começa a receber a cura, o milagre, a visitação do Senhor do alto sobre a sua vida. Em nome de Jesus, ó Pai. Toca o João Pedro, Senhor, e que a tua vontade sobre a vida do João Pedro prevaleça, Pai. Não a nossa, Pai, mas a tua, Senhor, o teu querer. Nós só confessamos e declaramos como igreja, Senhor, o milagre, Senhor, declaramos que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que sara. Que a vida do João Pedro seja um testemunho da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Não só com a sua família, mas com quem conhece o João Pedro. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, ó Pai, e glorificamos o Senhor por tudo. Fique em paz, meu irmão, minha irmã. Que essa semana seja uma semana de conquista, de vitória sobre a sua casa. Que o sangue de Cristo, que o corpo de Cristo traga cura, traga o milagre, traga a restauração, traga a remissão que precisamos. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.